O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Caríssimo diácono Leandro, prezado povo de Deus, nós estamos há uma semana antes da conhecida entre nós, ou do conhecido entre nós, mês da Bíblia. Isso não é costume do mundo inteiro, é costume do povo brasileiro. A nossa conferência, os nossos pastores, os bispos, eles dão uma dinâmica forte na vida da igreja do Brasil, quando em alguns meses nós trabalhamos determinados temas, como a vocação, por exemplo, o mês de agosto, mês de setembro, mês da Bíblia, mês de outubro das missões. Isso não é celebrado no mundo inteiro, não. É questão da nossa dinâmica ou dinamicidade da Igreja do Brasil. E por isso, às vésperas do mês da Bíblia, a palavra hoje vem com muita força para levantar o nosso ânimo e ao mesmo tempo para preservá-la. Não são todas as traduções que a igreja aprova, não. Muitas vezes, toda a Bíblia é a mesma. Tem que ter o máximo cuidado. Para nós, a Santa Sé, né? A igreja
tem um cuidado tão grande que toda tradução tem que ser aprovada pelo Vaticano, pela Santa Sé. Ninguém pode fazer uma tradução da Bíblia e já começar a ler assim. Para nós católicos, tem que ter o máximo de zelo pela palavra de Deus e da fidelidade. A prova diz que quando tem algumas traduções não muito fiéis, a Santa Sé não aprova não. Manda imediatamente fazer uma revisão. E essa revisão passa por uma vistoria novamente para ver se está fiel à palavra. É aquilo que vem nos dizer a primeira leitura de hoje. O povo de Deus está no exílio da Babilônia, século VI. No ano de 597 a.C. foi a primeira invasão e o saque de Jerusalém pelos babilônios. O exército da Babilônia entrou e não destruiu, mas saqueou Jerusalém e levou muitos do povo de Deus como prisioneiro. 10 anos depois, ou seja, em 587, 586, pois antes de Cristo a ordem decrescente, entraram novamente o segundo saque de Jerusalém e destruíram o templo. E os soldados da Babilônia levaram assim muitos dos habitantes de Jerusalém, de Israel, como escravo para a Babilônia. E o povo se vê desonrado, longe da sua terra, chorando pelos seus parentes, e também não podem ir ao templo, porque o templo já não existe mais. Então esse povo cai num desânimo terrível. É mais ou menos aquilo que está acontecendo no Afeganistão. Ultimamente vocês viram o desespero. Sabe o que é estar no máximo do desespero? Sabe o que é que você sai da sua casa, só com a roupa do couro, talvez uma mala que nem chegue ao destino onde você está pensando chegar, como aconteceu com um casal que foi socorrido pelo exército da Espanha, e quando chegou, quem foi que disse que encontrou mala? Porque ela foi perdida no meio daquela multidão. Quem é que vai se preocupar mais com mala? É com a roupa do couro mesmo, com um destino incerto. Então esse povo, olha, havia um jovem afegão que ele dizia lá, nós estamos envergonhados diante do mundo, humilhados. Então o povo de Israel, quando foi invadido pelo exército da Babilônia, na verdade foi humilhado. Não temos mais nada. Então um piedoso fiel levanta-se em meio ao sofrimento para dar ânimo a esse povo. E vai dizer, nós perdemos tudo praticamente, materialmente falando, nós perdemos tudo. Mas nós temos uma coisa que o povo, nenhum dos outros povos tem: a lei santa que nos foi dada. Por isso, o conselho que se dá, ouve as leis e os decretos que o Senhor, nosso Deus, nos deu para ser cumpridos, para que vivais de um modo especial e entreis na posse da terra da promessa. Na verdade, esse piedoso fiel colocou essas palavras na boca de Moisés, pois Moisés há mais de 700 anos já tinha morrido. O livro Deuteronômio, Deutero vem do grego, quer dizer segundo, ou quer dizer uma outra vez. Outra, segundo. E nomos quer dizer lei. Então é a lei apresentada uma segunda vez, uma outra vez. Deuteronômio. Deuteros, outro, o segundo, e nomos, lei. A lei apresentada uma segunda vez, uma outra vez. Por isso que mesmo esse texto sendo escrito no século VI, e Moisés
tendo existido no século 13 a.C., então a diferença é muito grande, de séculos. O redator do texto, humanamente falando, porque o autor é sempre Deus, ele relembra aquilo que Deus disse através de Moisés. Por isso que o texto é colocado nos lábios de Moisés. E depois, as próprias nações vão reconhecer que não há um Deus como o nosso Deus, tão perto de nós, inclusive nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Ele nos libertou através de Moisés, nos guiou, nos introduziu na terra das promessas. Por quê? Porque nós guardamos, não tiramos, nem acrescentamos nada à sua palavra. Vocês sabem que nos dias atuais, no século que nós estamos vivendo, no século 21, hoje existe a Bíblia na ponta do dedo. Você vai no seu aparelho celular, no seu smartphone, e ali você consulta os textos. Mas você sabe também que existem grupos, em nome de Deus, tirando partes da Bíblia que desagradam a determinados grupos. E vendem a Bíblia, apresentam a Bíblia como se fosse a Bíblia, mas está alterado, os textos estão alterados, tirados ou acrescentados, ou botadas as interpretações conforme o agrado do grupo. Existe muito no comportamento, como os irmãos evangélicos chamam, dos sodomitas. Os irmãos evangélicos costumam chamar assim, os sodomitas. Aqueles que tiveram o costume de Sodoma. Aí tem muita gente que interpreta, não, o pecado de Sodoma não foi o pecado que homem deitou-se com homem ou que mulher deitou-se com mulher, não. O pecado de Sodoma foi porque o povo não costumava acolher bem os visitantes. Olha a interpretação que alguns dão, justamente para quase dizer, olha, não é pecado não, homem viver com homem, mulher viver com mulher. Alteração da palavra de Deus. Por isso que a igreja vigia, por isso que a igreja teve muito cuidado em botar a Bíblia na mão do povo, um povo inclusive que nem sabia ler direitinho. Tem muita gente aí com a Bíblia debaixo do braço, mas quando você começa a ouvir, muitas vezes até gaguejam, não sabe nem ler, imagina interpretar. Então aí aprenderam 3, 4 frases de cor e já se acham quase doutores nas Sagradas Escrituras. Então o cuidado da interpretação. Teve um pastor há bons anos atrás, inclusive, que saiu até no programa jornalístico de uma rede famosa há anos passados, no dia de domingo. Programa que termina no dia de domingo, vocês sabem qual é. Pois bem, e ali o próprio pastor interpretando, dizendo, eu acho que era a carta de Amós, o livro de Amós, ele dizia, vai e adultera, ou deita-se com a adúltera, uma coisa assim. Ele acrescentou o texto para dizer que o adultério não era pecado não, porque Deus tinha mandado o profeta ir pecar. Então, a interpretação que as pessoas dão do texto, inclusive, venhamos e convenhamos, os brasileiros não gostam muito de ler, não. Nós somos muito preguiçosos. Essa é uma realidade. Ninguém vê uma pessoa sentada na praça com um livro, com um clássico, mas desgraçando a vida do outro está lá. A língua está cortando a vida do outro. Mas, às vezes, lendo é meio difícil. Então, logicamente, se nós não temos o hábito da leitura, como é que vamos interpretar com facilidade? Então, o cuidado pela palavra, nós perdemos tudo, mas esse aí nós conservamos, nos diz o autor
deste texto do livro do Deuteronômio. Como se dissesse, vamos levantar a cabeça, porque até os povos pagãos vizinhos têm admiração pela atuação de Deus na nossa vida. Não existe, e que nação haverá tão grande, que tenha leis e decretos tão justos como esta lei, que hoje vos ponho diante dos olhos? Nenhuma. Então, levanta-te, tu ainda tens tua dignidade, Israel. E esse povo é impulsionado, inclusive, para depois reconstruir a sua vida baseada na palavra. E quem é que pode voltar para Jerusalém? Quem é que pode subir o Monte Santo? Nós temos os costumes, de vez por outra, fazermos as nossas peregrinações aos lugares que nós consideramos sagrados. Seja pela presença de Jesus, vez por outra fazemos peregrinação à Terra Santa, seja por as mensagens especiais que Deus nos dá através de alguns acontecimentos, como são os santuários marianos, por exemplo, a aparição de Fátima, de Lourdes, a manifestação de Deus naquela pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, todo o seu histórico, toda a ação de Deus. Então, o povo de Israel tinha o costume de ir em peregrinação para o templo. O templo ficava no monte, no alto do monte, Monte de Sião, Jerusalém. E quando começavam a chegar, começavam a perguntar: quem é que poderá subir para a casa do Senhor? Quem pode morar no seu santuário? Aí o outro grupo respondia: quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, quem não empresta dinheiro ao irmão com usura. O que é usura? Juros bem altos. Você empresta 100 e quer receber 150. Desculpe a expressão que eu vou utilizar, mas é verdade. Você é ladrão. Ladrão. Que na hora da necessidade do seu irmão, ao invés de você ser um bálsamo, você é uma corda, uma forca. Ah, mas ele pegou porque quis. Claro, quem está desesperado, tentando arranjar uma solução ali. Os nossos idosos que têm um cartão de um salário mínimo e quase todo dia um bocado de ligação para ver se pega um empréstimo consignado. Claro, quem está apertado, quem está em desespero para resolver um problema, vai querer o quê? Dinheiro. E às vezes nem consegue refletir a corda que está botando no pescoço. Então, e depois é que vai sentir. Às vezes recebia R$1.100, aí agora está recebendo 900, já fez 8 empréstimos, aí já está recebendo 600. Com pouco não recebe mais nada, porque já está tudo comprometido. Tem gente também que tem o olho, lá no meu interior se diz assim, olho de lula. Aquele molúsculo marítimo, marinho, que tem os olhos enormes. Então o povo praticamente dá mais destaque aos olhos do que ao corpo. Então, a lula, né? A lula. Apesar que o outro não é muito diferente também não, mas venhamos e convenhamos. O olho grande, as pessoas diziam geralmente assim, tem olho de lula, que é esse animal do mar aí, que o olho é bem grande mesmo, ganha mais destaque do que o corpo. Então não pode ver dinheiro, não pode ver dinheiro. E aí acaba se complicando totalmente. Por quê? Porque se deixou levar pela tentar resolver a coisa de um modo fácil. Então, quem pega o irmão e coloca numa situação mais difícil ainda, não poderá subir ao templo santo, ao lugar da habitação de Deus, nos diz o Salmo de meditação. A carta a São Tiago, que nós meditaremos 5 domingos, é um livro de conselhos
destinados especialmente aos cristãos que vieram do judaísmo e agora estão dispersos pelas diversas partes do mundo, então conhecido, por causa das perseguições, chamados cristãos da diáspora. São os convertidos do judaísmo, vieram para o cristianismo e agora, por causa das perseguições, estão dispersos, não conseguem se reunir com facilidade. Pois bem, a esses é destinada essa carta. E hoje, de um modo especial, vem nos dizer que nós fomos iluminados aí pelo Pai das luzes, ou pelo Pai da luz. Somos iluminados pela palavra, devemos acolher essa palavra, ouvir. A nossa transformação vem porque nós ouvimos a palavra. Agora eu não posso ser somente ouvinte. Eu sou chamado a ser praticante. Esse negócio de tem muita gente aí que ouve a palavra. Até o diabo conhece a palavra de Deus. Porque no momento da tentação ele citou o Salmo 91 para Jesus. Satanás conhece a palavra de Deus. Mas o negócio não é conhecer. É viver. E como é que nós vamos viver essa palavra? Aí São Tiago diz: no meio de vocês existem muitas pessoas necessitadas. E aí nós devemos colocar em prática aquilo que nós professamos. O modo, ajudar os órfãos e as viúvas, que naquela época era a classe necessitada de ajuda. E assim nós seremos praticantes da palavra de Deus. Nós não nos enganaremos. Tem muita gente que gosta de rezar, mas só sabe rezar se tiver um livrinho de oração. E se não recitar a oração daquele jeito como manda, não valeu diante de Deus. Tem muita gente assim. Criou um modo automático de fazer as coisas, ou às vezes fanático. Eu estudei num colégio, o diácono também estudou. E esse colégio era muito rigoroso. As norminhas, desde o amanhecer até a hora de dormir, à noite, era tão rigoroso, as normas eram rigorosas. Falar a verdade é bom, eu gostava porque era para caminhar na ordem mesmo, mas às vezes existia exagero demais. Por exemplo, nós não podíamos ouvir rádio. Eu me lembro que uma vez eu ganhei até de presente de aniversário um rádio, um souvenir lá de Roma, que eu acho que está até em Roma ainda. Ficou lá numa mala que até hoje eu não sei qual é o destino dessa mala. Pois bem, e ganhei, e um dia estava ouvindo, né, a Rádio Maria, muito comum lá na Itália, a Rádio Maria, assim como o Rádio Vaticano. E o padre, o bem-aventurado padre vigilante, ele passou uma vez, aí ouviu, né? Você está ouvindo rádio? Aí eu disse: padre, o senhor está ouvindo? Foi um rádiozinho que eu ganhei de presente esses dias. E como o senhor está ouvindo, baixo, está baixinho, né? Está no meu quarto. E é a Rádio Maria. Inclusive, é bom, porque para nós vamos melhorando o nosso italiano. Aí ele olhou assim, com aquela carinha 3x4, aí fez assim, olha. Porque na concepção dele, fazer a vontade de Deus também era não ouvir a rádio, inclusive a Rádio Maria. Olhe, para observar aquela norma, só Deus sabe o meu estômago quanto sofreu. Mas depois alguém me perguntou: você consegue viver sem isso? Isso é essencial na sua vida? Não. Então supera isso, relaxa, supera. Então existem certas coisas que querem ser impostas como se fosse a vontade de Deus. E tem muita gente que cai no fanatismo. Até as nossas celebrações religiosas, tem gente que é quase colado. Se não for assim, não vale.
Se não for assim, não vale, tem que ser tudo. Às vezes nós viramos coisas automáticas. Então São Tiago nos diz, olha, quer observar a palavra de Deus, quer fazer a vontade de Deus, ajuda o próximo com o teu verdadeiro amor. Escuta a palavra, depois de escutá-la, tenta levar à prática, faz o esforço de praticá-la, e a prática é, sobretudo, amar. Santo Agostinho, que nós celebramos ontem, ele nos ensina que quando a gente ama, verdadeiramente nós encontramos a felicidade no verdadeiro amor, separando o amor de paixão, né? Então, o amor nos liberta. Por isso que Jesus, a sua fama começa a se espalhar e vem alguns observadores para ver se Jesus estava ouvindo rádio. Não. Vieram alguns observadores de Jerusalém, muito distante, para a Galileia, ouvir o que Jesus estava pregando, para tentar atrapalhar a sua missão. Ver que esse homem permite que seus discípulos comam sem lavar as mãos. É claro que vocês todinhos vão pensar, eles tinham razão. Como é que vai comer sem lavar as mãos? Sobretudo em tempo de pandemia, que além de lavar as mãos com água e sabão, muita gente está botando álcool e correndo o risco até de botar fogo nas mãos para ver se purifica tudo. E ultimamente estamos todos nós assim, inclusive com as mãos já cansadas de receber tanto álcool. Então é necessário purificar as mãos para a alimentação? Sim, é. Inclusive, venhamos e convenhamos, nós somos de uma cultura que toma mais ou menos 4 banhos por dia. Precisa demorar demais no banho não, mas ao menos suou meu filho, infelizmente tem que tomar banho. Mas nem todas as culturas são assim não. Existe parte da Europa mesmo que tem o dia da semana para tomar banho. Sábado, sobretudo. Aí você diz, Ave Maria, que povo tão sujo. Não, é porque são regiões que não sua. Muito pelo contrário, tem que botar um bocado de roupa para se proteger do frio. Então, o povo não sua com facilidade. Aí quando água fria que dói, gelada mesmo, aqueles que têm maiores condições é que podem utilizar a água quente, que acaba sendo muito caro o sistema. Então, vez por outra, tem o dia mesmo de tomar banho. É triste, mas é verdade. E não pensem que lavam os talheres ou lavam os pratos e tudo mais com água correndo, feito a gente faz. Que às vezes a gente exagera também. O camarada está lavando os pratos e a água lá correndo. Paga só a taxa que o governo estabelece. Se pagasse o quanto gastasse mesmo, aí ia saber também economizar água. Mas tem gente que é assim. Os pratos estão lá na pia, a torneira já está ligada, derramando água ali, sabe? A torneira ligada, não, eu vou lavar os pratos. Daqui a 10 minutos ainda vai e a torneira já está ligada. Infelizmente. Às vezes nós somos meio assim. Então, quando a coisa começa a apertar, como a conta de luz agora está apertando, aí fica todo mundo, vamos economizar energia, vamos ver isso, aquilo, outro. Então, existem algumas regiões que não têm água natural com muita facilidade, porque é gelada mesmo. Como não há necessidade, demoram para tomar banho. O que reclamam aqui não é a norma higiênica, que tem que se lavar as mãos antes de comer. Jesus até às vezes provoca mesmo, que é para dar um ensinamento para eles. Porque muitos judeus, vocês sabem, nas regras do templo existiam várias fontes. Antes de entrar para o culto, tinha que se purificar. Os sacerdotes e os peregrinos, que às vezes que vinham até de longe também. Então, para entrar no templo, tem que se purificar. O que é que acontece? O povo piedoso começou a colocar esse costume dentro de casa, antes das refeições. Não era a ausência de um banho. Você às vezes tinha tomado banho, lavado as mãos, mas como você ia fazer a refeição, então tinha que passar pelo ritual. Esse ritual era composto de várias orações e a purificação, do ritual de purificação das mãos.
Quem não passasse ali estaria infringindo a regra. Você poderia ter saído do banheiro, ter acabado de tomar banho, limpinho da Silva, perfumado, mas tinha que passar pelo ritual da purificação. Vocês vejam que eles não falam das mãos sujas de poeira. Eles falam de mãos impuras, porque não passaram pelo ritual da purificação. Aí Jesus diz mais ou menos assim: vocês se lavam tanto, passam por tanto ritual, mas dentro de vocês está tudo podre. Porque é do coração, é de dentro, não é de fora, mas é de dentro que saem imoralidades, roubos, más intenções, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, tudo que não presta, vocês guardam no coração. Para que se lavar tanto? Para quê? Para que tanta oração? Que acaba de chegar da missa, a vizinhança não aguenta, porque quando abre a boca, só a graça. É tanto do palavrão que a língua é capaz de cair. Acabou de chegar da missa. Acabou de comungar, em nome de Jesus. Então é necessária a mudança lá dentro. Não é ritozinho de purificação que vai me fazer. Olha, existe um pecado gravíssimo que as pessoas, vez por outra, estão esquecendo de confessar. É o abuso da misericórdia de Deus. Já que eu vou me confessar amanhã, então eu vou aproveitar e já pecar logo hoje. Pecar bem muito, já que eu vou me confessar amanhã, né? Isso chama-se abuso da misericórdia divina. Pecado gravíssimo. Porque você premedita os seus pecados, as suas safadezas, já prevendo que amanhã você vai passar por um rito, olha aí, que vai te purificar. Isso é seríssimo. Mas é muito sério mesmo. Porque mostra que nós acabamos vivendo de aparências, não de conversão verdadeira. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, que nós sejamos homens e mulheres que se purificam interiormente. Não vive de maquiagem, vai maquiar as coisas para todo mundo ver que está belíssimo por fora, mas por dentro está uma podridão. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.